Voltamos, programa Dualidade, conversando com André Marousso, que é psicanalista, estudioso da doutrina espírita, e o tema é a separação do joio e do trigo. André, temos algumas participações aqui que nós gostaríamos que você respondesse. Um é da Juliana Faria, lá de Sorocaba. Até quando é importante que tenhamos pelo caminho da nossa vida o joio? Ele nos ensina a crescer espiritualmente? Você já até falou um pouquinho, mas vamos reforçar. Sem dúvida, o joio tem sua importância, né? Por isso que na parábola ele fala, não arranca porque você arranca também o trigo, né? Tudo tem uma razão de ser, tudo concorre, aliás está em Paulo, né? Tudo concorre para o bem dos que amam o Senhor, Sim. Né? Sem dúvida nenhuma, o joio, ele tem a sua importância. E nós acreditamos que ele sempre existirá, né? Até como um convite para que a gente não caia no comodismo, na zona de conforto e deixe de evoluir, né? Mas sempre de acordo com a nossa capacidade de intelectual, inclusive, né? Quando você está no primário, o joio talvez seja a não compreensão da adição, da subtração. E aí você vai compreender a adição e subtração e vai adiante. Aí vem as dificuldades da multiplicação, depois da equação de segundo grau e assim sucessivamente. Então nós sempre teremos esta ilusão de mundo, né? Nós sempre teremos, a partir da nossa incapacidade de compreender o todo, o que se dará praticamente em toda a nossa esteira evolutiva, ilusões que nos furtarão do nosso caminho correto, mas ao mesmo tempo elas têm uma razão de ser. A gente só consegue saber o que é certo muitas vezes depois de conhecer o errado, né? A gente só levanta depois que cai. Então é um processo educativo normal, evolutivo absolutamente normal e se dará para sempre. É bom que esse joio apareça de vez em quando mesmo na nossa vida, porque a gente vê que já pode superar, né? Sem dúvida. Que já subiu realmente um degrauzinho na evolução e que passou no teste. Sem dúvida. No casamento, no trabalho, né? Imagina, eu não consigo conceber uma vida sem joio, né? Sem desafios, todas as vezes que nós nos damos conta que algo está errado ou é ilusório, é um momento que nós também nos damos conta que nós podemos mudar aquilo, alcançar o diferente, subir um degrau. Então isso é para sempre, né? Exatamente. Agora está aqui a Thalita de São João de Meriti, Rio de Janeiro. Deixai eles crescerem juntos e quando chegar no momento da colheita, o trigo será separado do joio para não correr o risco de quando se tirar a semente ruim, a boa venha junto. Como comparar essa recomendação do Senhor aos dias de hoje? Nossa, demais da conta. Eu acho que aí nós precisamos ir ao último capítulo da Gênese de Allan Kardec, né? Os tempos são chegados. Né? E os tempos são chegados justamente porque ao longo de séculos e milênios o joio cresceu demais, né? Então nós temos, como nós dissemos, os profetas vêm e nos apresentam uma parte da lei, Jesus vem e nos apresenta a lei toda, mas nós não tínhamos condições de compreendê-la. Na sequência, nós começamos a nos distanciar da pureza do Cristo, aí nós temos a reforma protestante, aí nós temos a doutrina dos espíritos, e não por acaso a doutrina dos espíritos se dá depois do racionalismo, do positivismo e do iluminismo, né? Que são aqueles momentos do pensar que convidavam o ser que era só fé sem razão a raciocinar. E o momento da atualidade é o momento do raciocínio. Não é mais o momento onde as criaturas creem por crer. Elas querem respostas, né? O ser humano já vasculhou o interior da Terra e descobriu que lá não há o inferno, nem tampouco Satanás, né? E as naves também já devassaram o espaço e já viram que o sétimo céu não existe. Por outro lado, a ciência e a filosofia, através de tantos pensadores, de tantos estudiosos, e evidente, através da autorização da espiritualidade para que esse conhecimento chegue até nós, cada vez mais ela vem tomando espaço na fé, né? Não por acaso a doutrina dos Espíritos é a fé raciocinada, né? Então as coisas
para nós não é mais é assim porque é assim que tem que ser. É assim em função de uma série de acontecimentos e necessidades que se dão. Então, esse é o momento onde a ciência, especialmente a ciência e a filosofia, começam a trazer respostas sem derrocar a religião, sem derrocar a crença no maravilhoso, no espiritual, mas dando cumprimento, né? Por exemplo, as pessoas dizem assim, que é um medo muito grande que se teve, e ainda tem muita gente que diz, nossa, Darwin matou Deus, né? Não, Darwin explicou como é que Deus age. A doutrina dos espíritos, ela é criacionista, porque ela crê que Deus os fez, e ela é evolucionista, porque ela começa a desvendar através da ciência como é que se dá o avanço da biologia. Então, esse é o momento que nós vivemos, um momento de separação de joio do trigo, agora. Sim, e na verdade essas coisas todas que estão acontecendo, né, André, estão vindo para dar um empurrão para frente, não só no planeta, porque sabemos que a nossa encarnação é para nós nos melhorarmos, evoluirmos, mas também evoluir o planeta. Então, precisa ter uma visão diferenciada dessas grandes coisas que estão acontecendo, não é? E em todos os lugares, né, Celina? Em todos os lugares. O planeta está febril, essa é a verdade, né? Na Europa nós temos, por exemplo, o terrorismo, nós temos a invasão do mundo muçulmano, né? Porque os europeus de matriz cristã especialmente, resolveram os casais terem cada vez menos filhos, aí vem os muçulmanos e estão tendo uma quantidade muito maior de filhos na Europa. Não estamos dizendo que isso é ruim, mas é uma grande transformação que está em curso na Europa, né? Nos Estados Unidos, o materialismo, nós vemos aquela sociedade que é uma sociedade muito rica, mas muito doente, né? Nós que tivemos a oportunidade de ir aos Estados Unidos, é impressionante a questão da obesidade, a questão do tabagismo. Do desperdício de comida, de tudo. Do desperdício de comida. É impressionante. Dos índices de depressão, de ansiedade. O Brasil, a corrupção, né? Então, isso, sem dúvida nenhuma, é uma resposta a partir da lei de causa e efeito, né? Nós causamos e agora nós estamos colhendo, justamente para que nós tenhamos condições de transformar esse momento e subir um degrau. André, e a o índice de suicídio que está acontecendo cada vez mais e o conhecimento vindo maior, entra naquilo que você falou mesmo, que dentro do nosso coração está faltando um autodescobrimento, porque ainda o materialismo está muito em foco, não está? Não só, eu diria que são as duas coisas, eu diria que é o materialismo e o excesso de espírito sem razão de matéria, né? Eu vou tentar explicar. O excesso de materialismo é acreditar que nós só seremos felizes se nós ganharmos o Nobel, o prêmio Nobel, que tenhamos um Porsche, que sejamos casados com uma atriz hollywoodiana, por exemplo, né? E aí, como a gente vê nas redes sociais que as pessoas estão felizes, as pessoas estão viajando, ninguém posta na rede social a conta de luz vencida. As pessoas postam o jantar maravilhoso que elas tiverem, assim sucessivamente. Por vivermos esse mundo falso, né, e acharmos que a grama do outro é mais verde do que a nossa, a gente fica infeliz porque a gente não consegue aquilo em nossas vidas. Porque nós somos obrigados a conviver com nós próprios, o que é maravilhoso. Então esse é uma das razões para esse sofrimento. Por outro lado, também nós precisamos ter um pouco mais de atenção para com essa questão do suicídio, especialmente, com uma crença que nós, inclusive nós espíritas, trouxemos de quase uma vingança do Criador para com aqueles que sucumbiram, né? As pessoas que tiveram a oportunidade de passar por uma depressão, e eu tive essa oportunidade, né? Elas sabem como é forte o convite para resolver isso tudo dando fim à sua própria vida. É quase que um convite irrecusável. E algumas criaturas não dão conta disso, né? E sempre a religião disse que aqueles que se suicidam não têm sequer direito, muitas vezes ao longo
dos séculos a ter um enterro decente. Eles eram enterrados à margem dos cemitérios, não tinham a possibilidade de um sacerdote abençoar aquele momento, né? E no Espiritismo nós criamos o Vale dos Suicidas, né? E criamos aquela ideia de que o suicida vai ter uma vida terrível e que ele vai renascer com um problema intelectual e físico. Claro, o suicídio é um drama, sem dúvida nenhuma. Mas a criatura ela já está no Vale dos Suicidas. A criatura, quando ela comete o suicídio, ela já está num processo terrível de destruição. Então, só é a continuidade. Claro, a piora daquela situação, evidente. Mas a gente não pode dizer que a criatura vai para o vale e tal, que ela vai reencarnar. Nós não conhecemos ainda a misericórdia divina, como é que se processa. Se nós tivéssemos condições de nos desprendermos um pouquinho da matéria e nos elevarmos espiritualmente, valendo-nos da ciência e da religião, valendo-nos da filosofia, da psicologia, da psiquiatria, nós teríamos melhores condições de lidar com os nossos dramas, vencer os nossos dramas, evitando a todo custo incorrer em algo tão lamentável que é o suicídio, que é uma ilusão tremenda, onde nós só pioramos a nossa situação. Entretanto, nós precisamos caminhar pela via do meio, não pelas polarizações matéria e espírito. Tá certo. Nós estamos encerrando esse programa Dualidade. Queria uma mensagem sua para as pessoas que estão juntinho conosco, para que faça, sei lá, brotar com mais facilidade, com mais amor, com mais carinho, esse trigo que existe nas suas vidas. Você fala com eles? No Sermão das Bem-aventuranças, né, talvez a passagem mais linda de nosso Mestre e Senhor conosco, ele já se encaminhando para o encerramento do sermão, ele diz: vós sois o sal da terra, né? E essa mensagem do sal, ela é tão significativa. Por exemplo, Celina, eu tenho, entre tantos defeitos que eu tenho, eu sou carnívoro. Então eu adoro uma picanha ao alho, né? Agora, come uma picanha sem sal. Não tem graça nenhuma. Não tem graça nenhuma. Nós somos o sal da terra. Nós somos a graça dessa terra. Nós somos a luz dessa terra. Nós estamos sim num processo de destruí-la, mas também somos nós os capazes de transformá-las. Nós somos capazes de transformar a nós próprios. Nós somos capazes de transformar ao nosso marido, a nossa mulher, ao nosso filho com o nosso exemplo. E especialmente nós somos capazes de alcançar a felicidade, que é aquilo que nosso Pai reservou a cada um de nós. É a nossa herança divina. Nós temos esse direito. Muita gratidão, assim, para você, por todo o seu trabalho dentro da doutrina espírita, André. Nós que agradecemos. Com a gente aqui na TV Mundo Maior. Que carinho, que presente de Deus você é para a gente aqui. Nós que agradecemos. Receba o nosso carinho mesmo. E você continue conosco. Ou então participe através do e-mail dualidade@feal.com.br. Mande dúvidas, sugestões, críticas, nós vamos responder com o maior carinho para você. E quer assistir esse e outros programas? youtube.com/TV Mundo Maior. Para interagir conosco, facebook.com/TV Mundo Maior. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo Dualidade.